Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Fundos Imobiliários do canal Investimentos Saudáveis. Hoje nós estaremos falando sobre como você avaliar um FI de tijolo. Primeiras coisas que você vai ter que observar quando você for avaliar é se você vai fazer uma análise qualitativa ou quantitativa. Nessa que nós estamos fazendo hoje, ela é mais qualitativa. A quantitativa, ela tem aspectos quantitativos também, mas ela leva muito em consideração a sua observação de qualidades do fundo. Na análise quantitativa, ela está muito voltada ali para trazer a valor presente, os fluxos de caixa descontado do fundo, observar o valor da cota através de trazer a valor presente os dividendos que o fundo vai estar pagando mensalmente. Então ela vai assumir uma pequena diferença aí entre as características. Essa abordagem ela é uma abordagem mais completa do que a maioria das pessoas utilizam, e nós vamos estar tentando estruturar aí as principais características a serem observadas de forma sistemática. No vídeo que vem, nós vamos estar mostrando como aplicar isso daí numa tabela para você avaliar. A tabela eu já construí, eu deixei aqui na descrição do vídeo, vocês podem estar observando. A senha dela é @investimentossaudáveis, sem estar separado, nada separado, e a primeira letra de cada um deles maiúsculo, e tem acento também. Então vamos lá. O início. Primeira coisa que você tem que observar é o regulamento do FI, para ver as principais características dele. Ver também taxa de administração, taxa de gerência, o que ele é, né? Se ele é um fundo de tijolo, se ele é um fundo de papel, se ele é um fundo de fundos, e se isso aí vai estar agradando você. Segunda coisa vai ser liquidez e beta do fundo, porque isso aí é o principal. Para ele tem que estar moldado às suas características. Se isso daí não tiver moldado às suas características, você não deve nem observar o resto do fundo, porque se a liquidez dele é pouca para a quantidade que você está investindo, você não deve arriscar. Se o beta é muito alto e você quer um beta alto, e você quer um beta baixo, você também não deve arriscar, porque esse ativo vai ter muita volatilidade e você não quer se expor a essa oscilação no preço dos ativos. Se você não sabe o que é isso, né, nós explicamos em aulas anteriores, e nós também temos numa playlist nossa análise de carteira com diferentes tipos de betas. Daí você vai poder observar lá, vou estar deixando o vídeo aqui na descrição, como que esses betas vão influenciar o comportamento dos ativos. Se você tem um perfil mais conservador, beta pequeno. Se o beta for grande, você não pega. Se você quiser um beta grande e você observar que o beta desse fundo é pequeno, então ele não vai satisfazer o seu perfil, então você já descarta ele. A descrição sobre os imóveis, quais as qualidades dele, nós vamos estar falando aí, o que você tem que estar observando dentro desses imóveis, se eles estão, o momento econômico está favorável ao tipo de imóveis que esse fundo imobiliário está trabalhando, né? Porque dentro dos FIs de tijolo tem vários tipos, né? Como nós já vimos nas classificações, no vídeo de classificações. Nós também temos que observar informações sobre os inquilinos e contratos, né? Porque isso daí vai dar muitas características importantes do fundo, os dados financeiros, múltiplos de rentabilidade, de valor de mercado e métodos de valor presente desse fundo. Sendo que o método de valor presente aqui nós não vamos estar abordando muito nesse vídeo. Nós vamos fazer, depois de todos os vídeos nossos, básico, alguns métodos para trazer valor presente, os fluxos de caixa, mas esses daí são vídeos mais complexos para estar abordando agora. Só abordando de acordo com essa metodologia nossa de hoje, já você consegue verificar muito bem todas as características e riscos que você assume. Para você aplicar o método de valor presente, trazendo a valor presente os fluxos de caixa futuros, você tem que já conhecer tudo que nós vamos trabalhar aqui hoje e algumas outras coisas. As informações passadas dos FIs foram fáceis de encontrar, foram de fácil acesso, porque você deve lembrar que esse fundo imobiliário, quando você começar a investir nele, você tem um longo prazo, você vai querer ficar com ele por um longo período de prazo. Então, se ele for um fundo que é difícil de se encontrar informação sobre as informações são muito espalhadas, tem informações faltando, informações conflitantes entre as fontes de informações. Isso daí é ruim para você, porque você nunca vai ter certeza do que está acontecendo dentro do fundo imobiliário.
As avaliações dos imóveis. Essa metodologia aqui eu fiz utilizando o método de avaliação utilizado quando você vai aplicar questionários, né? Ele é um método de 5 pontos que você vai avaliar. De 1, se tiver muito ruim, se esse quesito for muito ruim, e 5 para um quesito quando o quesito for muito favorável às suas perspectivas. E 3 vai estar ali no neutro, tentando sempre colocar os números exatos, né? 1, 2, 3, 4 e 5, porque daí não fica tendencioso aí, porque talvez você pode colocar um quesito ali 4,5, sendo que na realidade ele estaria mais por o 4 mesmo. E isso daí, como vão ter vários níveis de avaliações, se você errar 1 ou 2 níveis de avaliações ali, se você errar até 5 para mais ou para menos um ponto, isso daí não vai interferir na avaliação total. Então, a primeira coisa que você tem que observar, né, a liquidez. Isso daí observando sempre dentro daquele critério de avaliação nossa, né, onde a liquidez igual a 5 ela é perfeita, ela não tem risco nenhum para você, e a liquidez igual a 1, ela é muito ruim essa liquidez, e daí então a gente considera que se o valor de sua nota para um desses dois for abaixo de 3, é a exclusão direta, porque 3 seria que tanto faz, isso daqui está dentro dos conformes, mas assim, não é o perfeito para você. Agora, se ele for abaixo de 3, isso daí já traz um risco que muito possivelmente não era bom de assumir. Então, procure fundos que você consiga comprar e vender a quantia desejada com facilidade. Logo, isso vai depender da quantia de dinheiro que você está investindo. Daí no vídeo que vem nós vamos estar mostrando como você está observando essa liquidez. Muitos sites mostram para a gente a liquidez diário, volume diário financeiro que é negociado dentro de cada um desses ativos. O beta, né, se o beta for maior do que 1, igual a 1 e menor do que 1. Onde menor do que 1, ele vai ser um beta mais conservador, o seu papel ele vai ter menos oscilação, e para um beta maior do que 1, você vai estar assumindo maior variação dentro do seu ativo. Um dia ele pode subir 6%, como no outro ele pode cair e ficar a menos 6%. Então, se você avaliar e um desses dois for menor do que 3, você já exclui esse ativo e passa para o próximo. A descrição sobre os imóveis, né? Aqui a gente já começa a avaliação em si. O primeiro método de avaliação vai ser o tipo e utilidade, se é shopping, lajes, galpões logísticos ou de armazenamento, né? E qual o momento e perspectiva do mercado. O mercado está favorável ou desfavorável ao setor em que esse FI está inserido. Por exemplo, shopping. Se você estiver dentro de uma característica de shopping, você pegar um momento de pandemia como esse, pode ser que muitas das lojas comecem a decretar falência, se ficar aí 5 meses, né? Se nós estivermos começando a passar por um momento de recessão, essas lojas podem estar fechando e o seu fundo começar a passar por dificuldade. Agora, se você observar que está tudo tranquilo e o momento para shopping está favorável, o consumo a perspectiva do consumidor, né, o sentimento do consumidor está melhorando, então esses tipos de galpões aí vão ser bem interessantes. A mesma coisa para galpões logísticos, né, para quem que ele vai estar locando, isso é interessante você estar vendo, se dentro daquela vertente ali, por exemplo, eles alugam para bancos, e bancos estão começando a passar por uma redução de lojas que eles têm lá, né? Então, agências bancárias, então isso daí pode interferir no ganho do seu fundo. Então, isso daí você vai avaliar, né, o tipo de utilidade, aspecto, momento que está passando e avaliar de 1 até 5, onde 5 é tudo condizente com o aspecto, com o momento. A idade das construções, né? Se essas construções elas são mais antigas ou não. Mas, porém, essa análise é muito subjetiva, você tem que ter muito conhecimento para ir observar em loco, né? Se ela está tendo trincas, rachaduras. Então, para esse tipo de coisa aí, nós não vamos estar avaliando. Nós vamos fazer meio que uma análise complementar. Nós vamos olhar por outros aspectos para
meio que contornar esse problema de ter muita informação que a gente tem que conhecer para fazer essa avaliação boa. Então, em vez de avaliar isso, nós vamos estar avaliando mais à frente o preço do aluguel por metro quadrado, que isso aí é mais fácil de calcular. Nós vamos observar se isso daí vai estar crescendo ou diminuindo. O preço do metro quadrado em si, se vai estar aumentando ou diminuindo, bem como a análise do cap ratio, né, que é a taxa de capitalização do imóvel. Isso aqui não é a taxa de capitalização para o acionista, para a pessoa que compra, né, e sim para a empresa em si. Porque se você observar no viés do acionista, você está observando na realidade o dividend yield, né, a taxa de capitalização para o acionista vai ser o dividend yield. Isso aí nós vamos estar mostrando a fórmula com mais calma para frente. Daí lá nós vamos mostrar como que nós vamos estar analisando. E isso daí, se o preço do aluguel por metro quadrado está aumentando, significa de uma forma ou de outra que a idade da construção em si não está sendo tão influenciada, né? Porque as pessoas estão querendo pagar mais pelo metro quadrado. Mesma forma de o preço do metro quadrado da região está aumentando, né? Não importa se a construção em si ela é um pouco mais antiga, e sim que as pessoas estão querendo pagar mais por ela. A outra forma é você observar a localização, né, e se ela condiz com a utilidade do imóvel. Normalmente, quando você vai observar os imóveis ali e procurar por eles, tem jeito de você observar no Google, observar pontos de acesso, né, para shoppings, se você está passando, se o shopping passa perto de vias movimentadas, de lugares de lazer, de regiões mais nobres, ou se ele está mais afastado, assim como se você tiver fundos ali de galpões logísticos que mexe com muito transporte e fluxo de carga, se ele está próximo de uma via de alta velocidade ou se ele está numa zona mais não movimentada, difícil acesso, com ruas pequenas e estreitas que dificultam o crescimento daquele galpão logístico. E daí isso aí tudo você tem jeito de avaliar facilmente, observando pelo Google e até mesmo pelas notas técnicas dos gerentes aí, dos gestores do fundo, que eles vão estar falando sobre isso e das localidades em todos os relatórios deles. E a área bruta locável. A área bruta locável é facilmente observável nos relatórios gerenciais. Isso daí ela é muito interessante para a gente estar acompanhando, se ela está aumentando, diminuindo, se está tendo algum problema, mas ela não vai ser um critério em si de avaliação, porque para a gente avaliar se a área bruta locável ela é uma área boa ou ruim, você tem que ter um conhecimento muito amplo sobre cada uma das estruturas. Nós vamos estar usando ela também para fazer o preço de mercado do metro quadrado, o preço de aluguel do metro quadrado, bem como observar ali se a área bruta locável é a mesma da área locável total, né? E qual que é a relação disso? Isso daí é mais importante do que a área bruta locável em si. Ela é só um valor, né? Outras informações também importantes, né, que você vai estar observando, vai ser quem são os inquilinos do imóveis, né? Se eles são multi ou mono. Isso daí vai mostrar as características de se você normalmente vai ter uma vacância ali sempre pequena do imóvel, por ele ser, por exemplo, um shopping, né? Sempre ali vai ter 6%, 4% de vacância, ou se ele vai ser um mono, que daí ele pode correr um pouco mais de risco, dependendo dos contratos dele, né? Mas isso daí você vai ter que estar observando as características dos contratos, que vai ser outra parte que a gente vai estar avaliando. Logo, você pode observar que aqui não tem número, né? Essa parte aqui é só para você entender sobre o imóvel, não para você estar avaliando. Ele não vai ser avaliado diretamente, ele vai servir para avaliar outros critérios. Agora, o nível de vacância dos imóveis, né? Isso sim nós vamos estar observando se com o passar do tempo a vacância está diminuindo, se ela sempre manteve estável dentro do imóvel, se ela está tendendo a aumentar, né? Daí nós vamos estar, se ela for estável ou tender a reduzir com o tempo, quando chega mais próximo da época que nós estamos agora, isso daí tenderia a um 5, né? E se ela está aumentando a vacância, ou seja, os inquilinos estão saindo dos imóveis, estão ficando muitos imóveis vagos, isso daí seria mais próximo de 1, né? Seria uma avaliação ruim para esse tipo de fundo imobiliário. A inadimplência dos inquilinos. Normalmente, a inadimplência dos inquilinos, ela não são fatores
tão impactantes dentro dos fundos imobiliários, a não ser num momento de pandemia desse que pode gerar um estresse na condição financeira dos inquilinos e isso daí gerar uma inadimplência. Mas isso daí também é mostrado nos relatórios gerenciais e inquilinos que sempre pagam bem gera uma nota mais próxima de 5, né? Inquilinos que tendem a começar a pagar ruim, vai cair nessa nota até chegar num inquilinos que não pagam. Mas inquilinos que não pagam, você não estaria num fundo desse, né? Então é muito difícil arranjar um ou dois numa parte dessa. Nós também temos alguns fundos, mesmo sendo de tijolo, eles podem ter obras em andamentos. Nós vamos estar observando que no fundo da semana que vem, que nós vamos estar avaliando, ele tem uma obra em andamento, mas os relatórios gerenciais vão mostrar que está tudo dentro do prazo, ele vai sair, vai ser inaugurado, eu acho que em março do ano de 2020, ele já foi, no caso, inaugurado, e daí nós vamos estar mostrando isso, né? Que mesmo se ele não tiver obra, ele ganha 5. E se ele tiver obra, se te falar que tem algum problema, algum atraso na obra, você começa a reduzir esse critério aí, passando para 4, 3. E se tiver uma obra com um caso muito crítico, né? Você também não seria bom nem estar entrando no fundo desse. Outra questão muito interessante é a relação de contratos do FI por faixa de vencimento, né? Nós vamos ver na semana que vem que 60 ou 71% dos contratos deles vão estar sendo renegociados agora nos 2 próximos anos, em 2020 e 2021. Que no 2020 que nós estamos, 21 e 22. E depois os próximos é tudo para depois de 2024. Daí então, passando essa parte de renegociação dos contratos aí, vai ter mais 10 anos depois de contratos deles e daí fica bem seguro o fundo, mas tem que estar observando com cautela essa parte, daí então não geraria uma nota 5, né? Geraria ali um 4, alguma coisa assim. Semana que vem nós vamos estar mostrando esse preenchimento da tabela. Quando ocorreram as revisionais, né, quando ocorrerão e como foram as anteriores. Isso daqui é bem interessante, né, porque nos relatórios gerenciais mostra isso também, se você teve que fazer um retrofit em algumas estruturas, né. O retrofit nada mais é do que um jeito bonito de falar que teve uma reforma, né, dentro das estruturas para arrumar algum tipo de característica estrutural ou até mesmo para deixar ela mais bonitona aí para valer mais, né? Então, isso daí é importante. Se ela teve revisionais negativas, ela começa a cair a nota ali, ficar muito próximo de 3, entre 3 e 4. Mas se as revisionais normalmente são positivas, né, os imóveis caracterizando imóveis novos aí, ou então imóveis em características boas, normalmente ela vai tender a mais próximo de 5. Daí nós temos também que observar, né, quais são as principais cláusulas contratuais, bem como os laudos de avaliação do imóveis adquiridos pelo fundo. Isso daí todos eles deixam os laudos das agências de avaliação, né, e se eles têm contratos típicos e atípicos. Se a avaliação dos imóveis mostrar que ele tem algum tipo de problema, que vai ter que ser investido, daí você pode começar a reduzir ali, observar que talvez não seja interessante. Isso pode influenciar o rendimento do fundo em partes posteriores, né? Então é interessante você já começar a ficar um pouco mais ponderado. Mas ele em si não vai ser um critério de avaliação. Por quê? Porque isso daí vai depois ser avaliado no cap ratio e nas rentabilidades mais à frente. Quais são os meses de reajuste, né, dos imóveis e quais são os indexadores que reajustam o imóvel. Normalmente, muitos deles vão estar relacionados aí com IPCA, IGPM, e daí então, se você vê que vai ser mais próximo do IGPM, é melhor, né, porque ele valoriza mais. O IPCA, ele é menor, mas só que ele, como nesse caso agora de pandemia está dando deflação, ele está reduzindo, né, teoricamente, o preço dos aluguéis, né? Então a gente tem que estar observando isso. E a meta dele vai ser normalmente bater o indexador dele, né? A taxa de administração, né, e gestão, normalmente as duas juntas aí vai ficar em torno de 1 a 2,5%, né? Se começar a ficar muito elevado, daí você tem que começar a observar isso, mas isso aí em si não é uma taxa que você vai estar considerando para avaliação fortemente aí não.
A quantidade, né, de cotas do fundo. Isso daí também é um quesito mais informativo, porque o fundo pode ter 1 trilhão de cotas, mas se ele consegue remunerar bem todas essas cotas, se o dividend yield dele sempre é consistente, crescendo, isso daí não interessa a quantidade de cotas, né? Isso daí só vai interessar, por exemplo, para ver, porque a taxa de administração de vez em quando muda pela quantidade de cotas do fundo. Nós vamos ver isso daí no exemplo da semana que vem. E daí então é mais informativo, você vê como é que está comportando o fundo, se ele está gerando muitas cotas e se ele está conseguindo manter essa rentabilidade, mesmo gerando essas cotas, né? O valor de mercado, né, do fundo também é interessante estar observando. Fundos de mercados com valores muito grandes, você tem que ponderar se isso daí é uma bolha ou não, né? Isso daí os próximos codificadores vão estar mostrando para gente. Você também tem que observar o lucro líquido do FI nos últimos 12 meses, né? Para ver se ele está decrescendo, se ele está crescendo, quais são as características de rentabilidade dele, né? Porque se o lucro líquido do FI está caindo, isso no saudável não é, né? Daí você tem que verificar mais a fundo. Os históricos de dividendos dos últimos 2 anos do FI, você tem que observar. Isso daqui eu não estou falando do dividend yield, eu estou falando do histórico do dividendo em si. Você observar quanto que ele está pagando ali de cota em valor em reais mesmo, nos últimos 2 anos, 3 anos. É interessante você estar observando pelo menos 2 anos para você comparar se está crescendo ou reduzindo o quanto que estão pagando por cota. Daí você depois vai ser interessante para você analisar o dividend yield. Daí então isso daí, se você observar que esse valor aí ele é crescente, né, a evolução histórica dele, ele estaria mais próximo aí de um 5, né? Se ele é estável daí você vai perceber que o dividend yield muito possivelmente pode começar a cair se esse pagamento de dividendos for estável. Isso daí geraria uma nota 4, 3, um pouco menor, ou até 2, né, dependendo se ele começar a cair essa quantidade de dividendos. O patrimônio líquido dos últimos 2 anos, né, você observar se o patrimônio líquido do fundo veio aumentando, no mínimo que você observa são 2 anos, para você ter uma ideia se está subindo ou se está caindo, né? E se ele estiver subindo, é uma característica interessante, e ele estaria avaliando mais próximo ali dos 5, né? Daí você tem que observar se o patrimônio líquido aumentou porque teve a emissão de novas cotas, ou se ele está investindo, se ele está comprando novos empreendimentos em regiões boas da localidade onde que ele está ali, né? Observar essa micro-regionalidade dele ali. E também observar a comparação entre disponibilidade de caixa e despesas totais, para ver o quanto que ele normalmente está deixando ali de disponibilidade em caixa para ter liquidez nas contas do fundo ali, né? Outros aspectos importantes é você observar o dividend yield de 12 meses, né? Você considerar quanto que ele está pagando aí dividendo em relação à cota, daí você volta naquela série histórica e observa, né? Se o dividend yield estiver aumentando e o valor que ele está pagando de dividendo daquela análise anterior também está crescendo, isso é um informativo muito bom, né? Porque você consegue avaliar aí que o valor da cota está subindo e também tem um aumento do dividendo que o fundo está pagando, ou seja, se você for acionista nesse fundo, tende a ter uma rentabilidade tanto em crescimento do valor da cota, tanto quanto em crescimento do dividendo que você está recebendo. Outra forma interessante também é você observar, né, pelo menos 2 anos aí no mínimo, e se esse dividendo desses anos aí forem, aqui eu coloquei um caso ideal, né, próximo de 20 aí, não vai ter nenhum que vai pagar isso, mas assim, para você ter uma margem, né, do que seria 5, 5 é mais próximo de 20%, é 5. Você não vai encontrar, mas se você não tiver uma base, você questionaria, né, o que seria um 5? Um 5 seria um dividendo de 2%, 5%. Agora, se você considera fixo que 20% seria 5%, você tem uma proporção bem relacionada, bem estabelecida aí de quanto que esse dividendo que você está observando lá, o dividend yield anual, ele vai ser interessante para você.
E daí você consegue fazer uma regra de 3 aí e obter essa rentabilidade, né? Porque 20% é 5, 10 seria quanto? 10 estaria ali próximo do 3, né? E assim sucessivamente. O preço sobre o valor patrimonial, né? Isso aí é muito interessante, porque se ele cresce o preço, mas não cresce o valor patrimonial, nós podemos observar que tem uma desvalorização aí ocorrendo dentro do fundo. Daí esse valor aqui vai começar a tender a ficar muito grande. Isso pode mostrar que as cotas estão gerando uma bolha de rentabilidade, né? Porque por que o valor patrimonial não cresce e só cresce as cotas? Daí talvez era interessante, se você estiver investindo nesse fundo há muito tempo, começar a observar outros fundos, né? Tentar observar valores que têm um preço sobre o valor patrimonial menor ou dividend yield maior, né? Daí então você tem que observar isso. Mas se ele vir crescendo junto com o valor patrimonial crescente nos últimos 2 a 5 anos, isso daí chegaria próximo de um 5, uma nota 5. E se ele está estável, então o valor patrimonial caindo e esse valor aqui aumentando, isso daí significaria um valor mais próximo de 3 ali, 2. O próximo valor, né, é o preço sobre o preço do aluguel por metro quadrado, né? Isso daí mostra o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por esse metro quadrado, né? Metros quadrados mais caros ou então que aumentem esse valor no decorrer dos últimos anos, significa que os imóveis têm uma qualidade diferenciada, né? Que as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquela localidade. Isso daí significa que a nota tenderia mais próximo de 5 dentro desse quesito, né? Se eles vêm aumentando, você tem que estar observando também se ele está próximo do indexador ou se ele está aumentando mais do que o indexador do fundo, né? Se estiver aumentando mais do que o indexador do fundo, é interessante, porque vai valorizar mais ainda para você, né? Dando mais próximo ainda do 5 aí. Nós temos também o preço de mercado do metro quadrado, né? Ali nós observamos bem que é diferente, né? Um é preço do aluguel por metro quadrado, é quanto a pessoa está disposta a pagar para utilizar aquele metro quadrado, e aqui é o preço de mercado do metro quadrado, ou seja, o quanto que os acionistas estão pagando por metro quadrado daquela região. E se isso daí for subindo durante o tempo, isso daí vai mostrar que os acionistas estão dispostos a pagar mais pelo metro quadrado, né? Só que daí você tem que comparar com todos os quantificadores anteriores, né? Esse preço de metro quadrado ele é muito útil para avaliar se o imóvel está mais ou menos valorizado pelos acionistas. Junto com o valor histórico do dividend yield, dá para verificar se o imóvel está mais caro do que rentável. Certo? Se você observar aqui que ele começa a ter um preço de mercado do metro quadrado muito alto e o dividend yield ele começa a cair, isso daí seria um caso desse, né? Daí a avaliação não seria 5, seria um valor mais próximo ali de 3 para 4, e dependendo da queda do dividend yield e para esse preço aqui subir muito, isso daí poderia ir até ali mesmo para um 4 e 2,3, próximo de 2 ali. Então isso daí você tem que considerar sempre os outros parâmetros para você fazer a sua análise mais completa. Por isso que essa análise aqui ela também é muito boa, apesar de não trazer os fluxos de caixa valor presente e não ter um aspecto de análise mais interna. Ela é boa porque você vai estar comparando todos os rendimentos do fundo, e o fundo não é igual a uma ação, ele não tende a ter um comportamento de rentabilidade muito estuante. Ele não tem jeito de um mês ele estar recebendo 100 mil e no outro mês ele ter um prejuízo e no outro mês ele ter um lucro de 200 mil. Os fundos imobiliários ele têm característica por ser aluguel, por ter uma característica muito assim bem estruturada e fixa também, né? Porque o aluguel tem uma característica muito fixa. Se você for para um fundo imobiliário de papel, ele vai ter a rentabilidade do CRI, da debenture ou da letra de crédito imobiliário que ele investe, ou de outros fundos imobiliários, que é uma característica muito fixa. Então ele não vai ter uma variação de rentabilidade tão grande. Outra coisa que a gente vai estar olhando é o cap rate do fundo, não o dividend yield. Ele vai ser a receita anual dos imóveis, né, dividido pelo valor de mercado anual dos imóveis. Daí então, se estiver crescendo com o preço de mercado
do metro quadrado estável ou aumentando, é melhor. Daí isso daí é um comparativo para você saber se está mais próximo de 5 ou ele está mais próximo ali, de um 3 ou 2. Isso daí é interessante para a gente estar superando aquele problema anterior nosso de analisar se o móvel é novo, se a estrutura é boa, porque isso daí no máximo que a gente vai ter é o relatório, né, da perícia técnica que o fundo vai oferecer para gente. Então, por essas outras características, nós sabemos se as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquilo e se o fundo está tendo uma rentabilidade sobre o investimento que ele está fazendo interessante, sobre os imóveis, né? Porque é difícil de achar um fundo que só mexe com imóvel. Normalmente ele vai estar com a maioria ali dentro de empreendimentos de tijolo, né? Para alugar em lajes corporativas, shoppings, mas vai ter uma parcela dele que vai estar em CRI, ou letras de crédito imobiliário, em outros fundos que normalmente são partes de caixa, que ele ainda não tem um investimento que vai fazer, e daí ele deixa em caixa investido para estar rentabilizando, e daí quando ele tiver um empreendimento bom, rentável, ele tira aquele valor de caixa e investe, né? É melhor fazer assim também do que ele sair investindo em qualquer coisa aí ruim. Então, isso daí tudo fechando agora, você tem que lembrar, né, que ao comprar uma cota de FI, você mantém uma relação estreita com ele por um longo prazo. Logo, você deve verificar se vai querer sempre ter a mesma dificuldade de obter os resultados que está tendo agora. Se a resposta for positiva, ou você não achou difícil, você achou tranquilo encontrar esses resultados, se você não teve dificuldade de obter informação, isso é um reforço para estar no FI. Mas lembre-se, é um reforço para você estar entrando nesse FI e não uma garantia de que ele é bom. O que vai garantir se ele é bom ou ruim são todas aquelas análises estruturadas anteriormente. Lembrem-se que, se vocês quiserem observar, tem uma tabela que eu deixei aqui na descrição do vídeo que vocês podem estar baixando. Eu vou deixar a senha lá também e vocês podem estar testando aí com o fundo imobiliário de vocês. Na semana que vem nós vamos estar analisando um fundo imobiliário aí que eu escolhi, vai ser bem bacana para a gente ver se essa tabela realmente condiz com o que as pessoas dizem. Então é isso, né, gente? Até a semana que vem na aplicação dos nossos conceitos que nós aprendemos hoje. Obrigado e bons estudos e bom treino aí com a tabela. Tchau, tchau.